Salve, irmãos tricolores! Fiquem por dentro das últimas notícias do São Paulo Futebol Clube e acompanhem tudo sobre o nosso tricolor paulista. Se inscreva no canal e deixe o like. Então eu acho que pode ser Rafael, Rafinha, Arboleda, Alan Franco, Wellington, Luiz Gustavo e Bobadilha, Lucas, Luciano, William, Caleri na frente. Dá para ter certeza disso? Não dá. Até porque se ele fizer esse time, a chance dele perder o meio-campo é gigantesca. Agora, se ele repetir o que ele fez na semana passada, de jogar num 3-4-2-1 com Arboleda, Alan Franco, Sabino, recua o Wellington, recua o Rafinha, faz linha de 5, recua Lucas, recua o William, faz 5-4-1, ele também perdeu o meio campo. Então, há dentro do São Paulo uma ideia de que a melhor solução, mas uma solução que dificilmente ele fará, seria fazer Rafinha, Arboleda, Alan Franco, Wellington, Luiz Gustavo, Lucas, Marcos Antônio, Bobadilha, William e Caleri na frente. Eventualmente, ele puxa o William, o Marcos Antônio para a lateral e puxa o Lucas para dentro e faz um 4-2-3-1 com o Marcos Antônio aqui. Mas ele parte de uma premissa de um 4-1, 4-1. Isso ele incorpora o meio campo. Me parece a melhor formação. Mas ele não vai tirar, tudo indica, ele não vai tirar o Luciano do time. E aí a gente vai ter que perguntar depois de novo. Quem tem medo do Luciano, do Luciano, do Luciano? Quem tem medo do Luciano? Lá, 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 lá. Hernan, você tem que segurar essa risada quando o PVC cantar, porque senão ele vai querer cantar sempre. E aí o número de likes, ó, despenca. Mas é uma boa música, viu? É uma música que tem ecos dentro do Morumbi, né? Porque assim, o Zubeldia, ele, obviamente, o trabalho dele tem uma análise positiva. Ele chegou, o time passou de fase na Libertadores, passou de fase na Copa do Brasil, parou no Atlético Mineiro na Copa do Brasil e se questionam muito as alterações que ele fez ou que ele não fez nesse jogo do Atlético. E a avaliação interna do São Paulo é que a Copa do Brasil dava para ser bicampeão. Hoje é o aniversário de 1 ano do título da Copa do Brasil e a análise era que dava para chegar na final e ser campeão. Né? Óbvio que aconteceu a eliminação, São Paulo foca na Libertadores. Então, assim, há a ideia de que a Libertadores também dá para seguir, que o resultado, além, mesmo o São Paulo não ter jogado nada, que foi assim que me falaram, o resultado foi extraordinário contra o Botafogo. Então, assim, a análise o Zubeldia está entendendo que é o São Paulo. Muitas vezes tem um momento de instabilidade, como já teve no Brasileiro, lá naquele jogo contra o Vasco em São Januário lá atrás, mas que ele está entendendo que é o São Paulo Futebol Clube, mas alguns questionamentos são necessários, e um dos questionamentos é por que não consegue tirar o Luciano do time. É uma questão que a gente vai saber amanhã, pós-jogo, classificado ou não. Agora, sobre o Rodrigo Nestor, André, já que você bem lembrou que hoje completa 1 ano desse título do São Paulo, cadê o cara? O Nestor sumiu. O Nestor sumiu do São Paulo. O jogador que não. Ele é hoje talvez a terceira opção. Muitas vezes até de repente a quarta opção ali no meio-campo. Porque é um jogador versátil, é um jogador que pode fazer o lado esquerdo, só que você tem o Ferreirinha. E agora o Ferreirinha vão decidir se ele vai para o banco ou não também depois do treino. E aí sem o Ferreirinha agora aparece o William Gomes, um jogador mais de ponta, agudo e tal. E o Rodrigo Nestor é um volante pelo lado esquerdo, é um cara que joga infiltrado, não tão marcador, mas também com a função de marcador. Mas hoje ele sumiu do time. Em 2021, ele foi titular com o Crespo. Foram 55 jogos e 42 como titular. 2022, com o Rogério Ceni, que foi o melhor momento dele, onde ele jogava por dentro, 77 jogos, 62 como titular. Fez 8 gols, inclusive. 2023, com o Dorival, veio a consagração, o título da Copa do Brasil com o gol dele no Morumbi. Foram 53 partidas que ele fez como titular com o Dorival Júnior. E fora o gol da final e aquela coisa de ser fundamental, sendo que no título paulista com o Crespo, ele deu passe para o gol do Luciano, deu assistência no segundo gol. Só que agora teve a lesão, evidente, que ele ficou 4 meses e meio parado, toda a recuperação,
Mas o Zubeldia não o vê hoje como uma prioridade dentro do time, né? Ele é um jogador que pode te dar mais de uma função. Mas o Zubeldia entende que ele é hoje a terceira opção. O cara do gol do título. Você vê como o futebol é complicado, né? Um ano depois, o cara consagrado, grandão na festa de São Paulo, uma fila de torcedores pedindo desculpa pro Nestor, hoje ele é a terceira opção. E olha que a gente está fazendo essa análise de um ano, né, PVC? Mas a gente já viu muito jogador sumindo em muito menos tempo que isso. Você falou disso, eu lembrei do Viola. O Viola depois voltou a ser o jogador que era, mas 40 dias depois de fazer o gol do título paulista em 88, o Viola tinha desaparecido. Eu acho que o Nestor tem um problema teve um problema que foi a lesão. Porque pouco depois do gol, ele teve a lesão de joelho, e aí ele demorou 6 meses, 7 meses para voltar. Quando ele voltou, ele tinha o Ferreirinha tinha ganhado posição. Aí com o Ferreirinha na esquerda e o Wellington Rato na direita, o time estava funcionando, e o Lucas na direita, o time estava funcionando de um modo que o Belgia não ia mexer na equipe. Há algumas situações engraçadas, como, por exemplo, apesar dele ter desaparecido, o jogo contra o Atlético Mineiro, que é um jogo 3 dias depois do Zubeldia dizer que o time estava cansado pelo calendário, o Zubeldia fez uma alteração aos 45 do segundo tempo e foi colocar o Nestor fora de posição, do lado direito. Mas aí o Nestor voltou a ter lesão, teve a suspensão pelo soco, pela toca de socos com o Zé Rafael, está com efeito suspensivo, pode jogar, e acho que seria uma opção. Para esse 4-1-4-1 que eu citei, para rechear o meio campo contra o Botafogo, ele é uma excelente opção. O Marcos Antônio é opção, o Rodrigo Nestor também é opção. Daniel Pamplona diz aqui, engano meu. O número de likes aumenta quando o PVC faz sotaque português, quando canta e quando imita o Juvenal Juvencio. Vamos fazer esse teste, Daniel. Amanhã a gente abre o programa. Isso aí. O Juvenal? Muito perigoso. Abrir com o Juvenal? A gente abre o programa amanhã com o PVC cantando e a gente vê como é que vai ficar o número de likes. Que tal, PVC? Outro dia, deixa eu contar uma história só. Outro dia, ele estava fazendo um fim de papo à noite, depois do jogo do São Paulo, estava o Renan. Né? O Renan jogou no São Paulo de 2004 e o presidente dele era o Juvenal. Aí eu imitei o Juvenal falando sobre como é que você entra no vestiário para convencer o jogador a jogar para você. O Renan disse que estava vendo o Juvenal na frente dele. Quer que eu imite o Juvenal? Não, melhor não. Não, é que o Renan é um cara muito simpático, sabe? Educado. Só por isso. Aqui a gente não de primeira, não, PVC. Gente, muito obrigado. O Juvenal falava para mim assim: o futebol precisa de uma pena como a sua. Era um elogio, a pena é a caneta. Olá, o que vocês acharam, chat? É bom ou não é?